Olá, bom dia. Hoje iremos estudar o nosso subtópico. Estudaremos dois: o do dia 6, Avançando na Fé, e o de hoje, dia 7 de agosto de 2025, que é o Cântico de Moisés e Miriam. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por este dia, por esta manhã, pela oportunidade outra vez de estudarmos a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, permanece com cada um de nós. És bem-vindo todo este dia em nossas vidas. Nos direciona mais uma vez nessa compreensão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não fiz o vídeo do tema do subtópico 6, porque eu já havia falado muitas coisas no vídeo Atravessando o Mar Vermelho. Então, quando eu estudei a lição, eu vi que muitas coisas iriam se repetir. Então, eu deixei para fazer apenas alguns comentários, coisa pouca, e deixei também hoje, quinta-feira, que finaliza toda a lição da semana, porque amanhã é um estudo adicional, trazendo só alguns comentários de um livro chamado Patriarcas e Profetas, onde tem ali a página 234 até a página 241, que vem falando exatamente sobre o êxodo da escritora norte-americana Ellen White. E o Cântico de Moisés, na Bíblia, no capítulo 15, é quando eles passam ali a travessia, e aí, com o coração grato, todos eles estavam gratos, por isso que chama o Cântico de Moisés e Miriam. Miriam, foi irmã de Moisés. E aí eles começam a cantar, a dançar, se alegraram, e é como uma comemoração. Agora ali, não foi bebendo, fazendo nada, como se é feito hoje, uma comemoração. Quando nós obtemos uma vitória, nós não costumamos comemorar, alguns realizam ali um culto de gratidão, outros fazem um almoço em família, outros realmente vão à pizzaria, um restaurante, outros gostam de comemorar com bebida, enfim. No caso do povo israelitas, Moisés e Miriam especificamente, eles comemoraram ali junto ao povo de uma forma diferente, adorando, glorificando e exaltando Deus, o único que é digno de toda adoração. No vídeo anterior, quando eu falei sobre a travessia do Mar Vermelho, eu deixei para fazer esse comentário no próximo vídeo, que é justamente falando que eles, quando saíram do Egito, eles não saíram de mãos vazias, só levando ali a roupa do corpo, porque eles, afinal, eles vinham de um processo de escravidão de 430 anos, mas eles saíram com tudo que eles tinham direito. Quando uma pessoa hoje é demitida de uma empresa ou de uma casa de família, né, quem trabalha aí como empregada doméstica não tem os seus direitos trabalhistas, segundo ali a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Pois é, no tempo de Israel, lá com o povo escravizado, Deus também permitiu que eles saíssem com tudo que eles tinham entrado. Eles tinham posses. Quando eles eram escravos, eles não eram escravos sem nada. E aí, aqui, ó. E partiram coisas de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. O povo levou consigo ovelhas e vacas e uma grande multidão de gado. Isto
isto era propriedade dos israelitas, que nunca venderam suas posses ao rei, como fizeram os egípcios. Jacó e seus filhos haviam trazido consigo rebanhos e gado para o Egito, onde tinham aumentado grandemente. Antes de deixar essa terra, o povo, por instrução de Moisés, exigiu uma recompensa pelo seu trabalho que não fora pago, e os egípcios estavam por demais desejosos de se livrarem da presença deles para que lhe recusassem. Os cativos saíram carregados dos despojos de seus opressores. Eu falei sobre o estudo bíblico, porque antes de Moisés ser ali por Deus usado para libertar o povo do Egito, José já tinha sido o governador. E quando José revelou-se para seu pai, para sua família que estava vivo, que ele foi vendido. É por isso que eu falo, gente, tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Agora não quer dizer que você vai ler correndo para entender tudo. Possa ser que você leia hoje e talvez não tenha uma compreensão do que vocês estão querendo. Mas Deus, ele não deixa você sair ali daquele momento que você se dedica à leitura da Bíblia, com a mente aberta para aprender e deixar Deus te ensinar, o Espírito Santo. Você vai aprender. Então, tem uma história antes do povo de Israel ficarem 430 anos cativo. Jacó foi morar no Egito quando ele soube que seu filho José, que era o seu filho favorito, estava vivo. Então ele levou ali todos os seus filhos. Lembra que eu falei que lá na frente vocês irão aprender sobre as 12 tribos de Israel, que cada tribo faz uma referência aos filhos de Jacó, inclusive a tribo de José? Então é isso. Por isso que eles saíram de lá através de Moisés. Por que Moisés falou para o rei que tinha que devolver tudo, deixá-los saírem com tudo que eles tinham direito? Porque Deus assim permitiu. Lembra que Moisés ouvia várias vozes ali, todo mundo questionando, falando, mas Moisés escolheu, de livre e espontânea vontade, ouvir só a voz de Deus. Ele foi um homem instruído por Deus, tanto que o povo, quando falava com Moisés, na hora, ali no deserto, eles viveram 40 anos e eles comeram cordinizes. Antes eles recebiam o maná. Deus dava para eles o maná vindo diretamente do céu, gente. Não era preparado no fogão com temperos da gente. Era Deus que derramava o maná do céu para eles. De sexta para sábado, a porção do maná era dobrada. Então, assim, quando eles cansaram ali de 40 anos comer o maná, eles começaram a reclamar porque queriam comer carne. Estavam acostumados com as iguarias do Egito. Estou trazendo esses exemplos para vocês entenderem. E mais uma vez aqui, já que eu vou encerrar hoje, quinta-feira, esse tema da semana, atravessando o Mar Vermelho, se fez necessário falar sobre isso, porque eu usei 2 textos, segundo a lição orientou, no Atravessando o Mar Vermelho, o capítulo 13 e o capítulo 14. E na pergunta a pergunta que era de ontem, avançando pela fé, mandou estudar o capítulo 14 de Êxodo, versículos de 13 a 31, e respondendo a seguinte pergunta: apesar da falta de fé, o que Deus fez pelos filhos de Israel? Lembra que na pergunta anterior, sobre atravessando o Mar Vermelho, veio a seguinte pergunta: como Deus guiou os israelitas quando eles deixaram o Egito e o que aconteceu depois? Então é a pergunta se repetindo. Apesar da falta de fé, o que Deus fez pelos filhos de Israel? Deus fez o quê? Abriu o Mar Vermelho e destruiu os perseguidores do povo israelitas, que era Faraó e o seu exército, e todos morreram, inclusive Faraó. Avançando pela fé, vem trazendo
ali o tema da semana, que é o verso para memorizar, que diz assim, Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Ou seja, avançando pela fé é igual a Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então, avançando pela fé, é justamente quando Moisés, motivando todo aquele povo a ficarem firmes, aguardando ali que Deus tinha providências. Ele não sabia, Moisés não sabia tudo. Deus orientava ali aos poucos, dava as informações. Quando Moisés ia falar para eles, aí sim Moisés já estava sabendo os livramentos que Deus iria dar para o povo. Então, Moisés sempre ficava firme e ele procurava não se preocupar com as consequências. Ele fazia o que é certo o tempo inteiro, deixando as consequências com Deus. E assim devemos ser cada um de nós, sempre avançando, olhando para Jesus, independente das circunstâncias. Ressalto, não é fácil ser cristão neste mundo onde andamos na contramão. As pessoas gostam de viver na mentira e nós que queremos fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, seremos e somos o tempo todo atacados. A gente não pode espirrar de forma errada, que diz, oh, não é cristão, sempre seremos criticados, mas não liguem. Não é a pessoa, é o inimigo de nossas almas que é o nosso acusador e usa dessas pessoas para nos atingir, para abalar nossa fé. Porque com Moisés foi assim, com Paulo foi assim, com todos esses que foram usados e usadas por Deus, porque não foi só homens que Deus usou Esther, Deus usou Ruth, Deus usou várias mulheres também para um propósito, que é sempre mostrar que ele está no controle de todas as coisas e que nada frustrará os planos dele, como disse Jó. Eu quero trazer aqui um comentário que diz o seguinte. Eu tenho que trazer o comentário, porque o comentário não é meu, é da lição, diz assim. Enquanto a nuvem avançava lentamente, as sentinelas egípcias descobriram que os israelitas haviam levantado acampamento e de pronto o poderoso exército foi posto em prontidão para avançar. Ouviram o som da marcha dos hebreus, porém nada podia fazer, pois a nuvem que proporcionava luz a Israel era para os egípcios um muro de trevas, o que iluminava o caminho para eles fazerem ali a travessia. Para os inimigos dos israelitas, eles não enxergavam. Então Deus teve esse cuidado, Jesus Cristo teve esse cuidado ali. Os egípcios foram tomados de confusão e espanto. Transformou-se a misteriosa nuvem numa coluna de fogo que ia da terra ao céu. Gente, com certeza deve ter sido quem passou por isso, os israelitas, os nossos irmãos, deve ter sido com certeza algo extraordinário que palavras não conseguem aqui explicar. Porque você está numa situação sendo perseguido para a morte e acontece isso, realmente Deus, ninguém explica a Deus, como diz o louvor. Então, esse é o comentário da lição de Avançando pela Fé. Lá no Salmo, no Êxodo, capítulo 14, versículos 21 e 22, diz assim: E o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco.
Já no cântico de Moisés e Miriam, eu já mencionei aí a pergunta. Quem quiser ler, é só pegar aqui o capítulo de Êxodo. Quem quiser, quem puder, tiver um tempo aí para se dedicar, vem ali capítulo 15, versículos de 1 até o 17. No livro Patriarcas e Profeta, tem uma frasezinha aqui no texto que diz assim: Não era coisa fácil conservar as hostes de Israel. Lembra que hostes é o mesmo que exército? Tisaba, que eu li que Tisaba é uma expressão hebraica e que significa exército ou hostes, e trouxe alguns textos dizendo ali as referências que nós iríamos encontrar. Então, não era coisa fácil conservar as hostes de Israel em espera, perante o Senhor. Faltando-lhes disciplina e domínio próprio, tornavam-se violentos e desarrazoados. Esperavam cair imediatamente nas mãos de seus opressores, e seus prantos e lamentações eram altos e intensos, enquanto os egípcios estavam correndo ali atrás deles, antes de Deus realizar esse milagre maravilhoso de exterminar ali Faraó e seu exército. Eles ficaram ali apavorados e os prantos e lamentações eram altos e intensos. Ou seja, estavam todos achando que iam perecer, que iam morrer ali. Apenas Jeová lhes trouxera livramento, e para eles volveram os corações com gratidão e fé. Sua emoção encontrou expressão em cânticos de louvor. O Espírito de Deus repousou sobre Moisés, que dirigiu o povo em uma antífona triunfante de ações de graça, a primeira e uma das mais sublimes que pelo homem são conhecidas, que inicia assim: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. E assim sucessivamente. Quem quiser pode ler o restante, para que o vídeo não fique extenso. Então, todos nós devemos sim ter um cântico, palavras, não é um cântico ser compositor, mas ter palavras de gratidão para com Deus, porque todos os dias Deus realiza um milagre em nossas vidas. Para o povo israelitas, Deus fez vários, inclusive aí a abertura do Mar Vermelho. Qual é o milagre que Deus tem feito na sua vida? Porque na minha, hoje eu estou viva por causa de Jesus, por causa de Deus. Eu já vivi muitas situações de morte, inclusive o Covid, como eu já mencionei aqui, fazendo mototáxi quando eu tinha moto em Feira de Santana, em Aracaju, em Amélia Rodrigues. Então, assim, já fiz mototáxi, então eu já tive muitos livramentos de morte dado por Deus, porque eu mereço, porque eu sou boa, não. É Deus, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Eu não tenho uma cicatriz aqui de moto, nunca me envolvi em um acidente que eu pudesse quebrar o pé, nada disso. Nunca tirei a vida de ninguém. Sempre minha oração a Deus, quando eu saía com minha moto, era que eu pudesse usar minha moto para ajudar as pessoas, não só para ganhar o pão, mas para ajudar as pessoas e que eu não tirasse a vida de ninguém, que ninguém tirasse minha vida. E assim foi, e assim tem sido também como cuidadora de idoso, técnica de enfermagem, quando eu presto serviços em home care, eu sou autônoma, eu trabalho para mim, Deus é o meu patrão. Então eu procuro sempre trabalhar, fazer as coisas para não tirar a vida de ninguém. E agradecendo sempre a Deus pela saúde, poder aí ir e voltar, ter ali o sustento. Então eu sou grata a Deus por poder trabalhar, por poder estar viva e estar aqui pregando o Evangelho, me preparando
e ajudando outras pessoas também a se preparar para o grande dia que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Obrigada pela atenção, obrigada. Aliás, antes de encerrar, tem um comentário aqui que eu esqueci, me perdoe. Em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3, diz assim: O profeta de Patmos viu a multidão vestido de branco dos que saíram vitoriosos em pé sobre o mar de vidro, misturado com fogo, tendo as harpas de Deus, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Quem estava em Patmos? O profeta João. Isso aqui é uma visão que ele teve sobre as pessoas que serão salvas, aquelas pessoas que perseverar até o fim, que serão salvas e que estarão no céu. Então, Moisés, na ilha de Patmos, lembra que eu falei que ele recebeu a visita de Jesus para escrever as 7 cartas, as 7 igrejas, e a Laodiceia somos nós, a última igreja. Então, ele teve ali a visão, Jesus deu ele essa visão, como deu a todos os 40 autores para escrever sobre a Bíblia. Homens inspirados por Deus, homens santos, que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, assim, que possamos não só aguardar a volta de Jesus, para que possamos, quando chegar lá, ter um cântico para ele, porque seremos transformados num abrir e num piscar de olhos, mas que aqui, hoje, possamos ser gratos sempre a Deus por tudo que ele nos dá, o alimento, a roupa, o sol, a chuva, as amizades, os problemas, as provações, lembrando que ele está no controle de todas as coisas, tá certo? Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são os seus problemas, quais são os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, mas eu sei que maior é quem está com você, quem está comigo, quem está com cada um de nós, que é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, e que tudo vai acontecer no tempo de Deus, conforme o propósito dele e a vontade dele. Fiquem firmes, marchem, avante. Obrigada, um bom dia e até o nosso próximo vídeo. Obrigada, Jesus Cristo, obrigada a Deus pelo grande livramento em nossas vidas. Obrigada por este dia, obrigada por este mês. Ainda estamos no início do mês de agosto. E como diz a expressão que eu gosto muito, que foi o próprio Moisés que fez, depois ali de passar por uma guerrear, e ele escreveu no local ali, em 1 Samuel 7,2. Aliás, não foi Moisés, foi Samuel. Depois de guerrear, ele veio e colocou ali uma pedra e escreveu e falou o seguinte para todo mundo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele veio de várias guerras ali, enfrentou um exército e o Senhor foi com ele, foi com seu povo, foi vitorioso. E conosco não tem sido diferente. O Senhor sempre tem trazido aí para cada um de nós a vitória, seja na saúde, enfrentando uma doença, seja no trabalho, na escola, com o vizinho. Eu não sei o que as pessoas têm enfrentado, mas eu sei que o Senhor tem dado vitórias a todos nós, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.